Bom, começando o nosso pós-jogo, lembrando que a Sul-Americana não permite imagens. Agradeço a todos que estão aqui com a gente. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Em meio a essa má qualidade do Vitória técnica dentro de campo, uma enxurrada de gols perdidos, uma enxurrada de pé durice, você está aqui com a gente. Parabéns aos que vieram ao estádio Manuel Barradas, o Barradão, para assistir ao jogo. Vocês são verdadeiros guerreiros também. Um jogo onde no primeiro tempo o Vitória reserva foi muito melhor que o Defensa e Justiça. No sentido de qualidade, diria. No segundo tempo o Defensa se abriu todo, dizendo assim, olha, nada o que perder mesmo, se eu perder o jogo de hoje, dá no mesmo, vou pra cima deles. E o Vitória criou, teve várias oportunidades de fazer o gol. Infelizmente, não conseguiu. O Defensa terminou fazendo o primeiro gol, empatou o jogo. Aí tivemos chances com Janderson, com Carlinhos. Duas, inclusive, claríssimas de gol, embora uma estava impedido. E outras situações que deixaram o torcedor do Vitória irritado, vaiando e até xingando o time na saída do campo no segundo tempo. Perderam a paciência. Vitória, de fato, faz um segundo tempo muito ruim. Quando os jogadores titulares entraram, o time piorou, diga-se de passagem. E ainda com Defensa e Justiça, entre aspas, entregando as bolas para nós criarmos oportunidades, Vitória não conseguia marcar o gol. Um empate com sabor de derrota. Um empate que não agrega em nada na nossa caminhada rumo aí à classificação, né, dessa competição. É claro, a Universidade pode vencer o Cerro Largo e o Vitória ganhar do Cerro Largo lá fora e aí deixar a gente vivo de novo. Mas a história seria diferente com a vitória. E o jogo, ele deu para nós essa possibilidade. O jogo deu para nós a possibilidade de sairmos desse lugar vencedores. Porém, falta qualidade ao time do Sport Clube Vitória. E esse é um problema lá do início, né? Na montagem do nosso elenco, que infelizmente foi montado de uma maneira errada e a consequência está aí. Fim de jogo, um para o Defensa e Justiça e um para o Vitória aqui no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Abraçando aí aos torcedores que ainda estão com a gente, quase 5.000 conexões. Obrigado a cada um de vocês. Peço por gentileza para você deixar o like no vídeo e, se não for inscrito, se inscrever também. Porque agora nosso analista vai falar o que ele viu do primeiro tempo e do segundo tempo de Vitória 1, Defensa e Justiça também 1. Meus queridos rubro-negros, primeiro agradecer o torcedor que veio ao Barradão hoje, né? Em meio às dificuldades da semana que a gente teve aí, tanto com o time em campo, quanto com o tempo, né, em Salvador, que deu uma segurada agora, graças a Deus melhorou. E dizer ao torcedor que quem tem que não dormir, quem tem que subir pressão, quem tem que resolver é quem trabalha com isso no Vitória, profissionalmente. E até a gente da imprensa só sofrer mais do que os torcedores que aí estão na arquibancada, porque todos nós aqui já fomos torcedores de arquibancada e digo, né, por experiência, não levem tão a sério ao ponto de você descontar a raiva em um amigo, numa esposa, num parente, querer beber até se sentir mal, ou fazer qualquer coisa do tipo por conta da situação que vive Vitória, porque também é passageiro. Eu acho que Vitória vai se recuperar desse problema, né, que está tendo nesse ano, que o time não consegue até esse momento, né, ter um desempenho, né, ter coesão no seu jogo, ter um time que possa trazer esperanças para o torcedor que não vai novamente brigar para não cair na Série A do Brasileiro. Então tenham calma, eu acho que as coisas podem ainda melhorar. Temos ainda uma janela, uma parada da Copa do Mundo aí de clubes, que o Vitória pode também repreparar seu time, treinar. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas nesse momento, o que a gente pede a esses torcedores, e agradecer os que estiveram aqui, que tenham calma, deixe que os profissionais do Vitória que esquentem a cabeça, que não durmam,
para poder reverter essa situação. Em termos de jogo, eu acho que o treinador do Vitória fez uma escolha corretíssima, entrou com um time alternativo. O time demonstrou um pouco mais de qualidade do que o time titular que vinha jogando. Até demonstrou uma ansiedade menor do que o time titular. Não estava ansioso, estava trocando um passe com mais tranquilidade, esperando o melhor momento. E o defensa, que no primeiro tempo veio até mais fechado, mesmo ele nessa postura, o Vitória teve condições de chegar à frente com mais qualidade, chegar à frente com mais ímpeto, principalmente nas transições. O Vitória que teve a bola longa do Rato, tinha um passe mais rápido do Hugo, tinha também o Oswaldo ainda com gás, jogando muito bem, fez uma belíssima partida aqui para quem estava parado, o Oswaldo. E até os 14, por exemplo, o Vitória dominou a equipe do defensa, depois a equipe do defensa se equilibrou, chegou a ser melhor aos 37 minutos, começou a melhorar no jogo. O Vitória fez o gol de bola parada também, né, diga-se passagem, mas já tinha tido algumas chances, né, de ter um acabamento melhor de jogada com o Mosquito, que não vem bem, né, no Vitória. E o Vitória fez 1-0, reequilibrou o primeiro tempo e foi pro vestiário. A gente imaginava, olha, se o Vitória voltar jogando dessa forma, com os espaços que o defensa vai deixar, a gente tem grande chance de sair do Barradão vencedor hoje, deixar os 3 pontos aqui em Salvador. E voltou o segundo tempo, o defensa se jogou à frente, foi à frente, começou a marcar alto o Vitória que já vinha com a substituição do Janderson no lugar do Fábio. O Fábio não veio bem, não jogou bem. O Janderson deu mais força de marcação sem a bola ao Vitória. No entanto, se a gente colocar na balança, os dois erraram a mesma coisa. Nem o Janderson foi bem, mesmo ajudando sem a bola, e nem o Fábio foi bem. Diga-se de passagem, o Janderson errou bolas capitais, que não podem ser erradas aqui no segundo tempo. O defensa chega ao seu empate, uma bola parada também, numa falta ali que me parece que o Lucas Arcanjo falha, né? Uma batida boa de um dos melhores jogadores dele, que é o Togni, e chegou ao empate. O Vitória sentiu um pouco, fez as mudanças, o treinador do Vitória colocou mais 3 jogadores titulares e o time caiu vertiginosamente. O time, pasmem. Mas como que ele caiu? Ele piorou porque o Vitória colocou 2 volantes para dar mais dinâmica e tal, né, para poder ter mais ímpeto. E o que é que acontece? Quando a gente teve esse ímpeto e teve campo para fazer as transições, passamos a errar coisas que não erramos no primeiro tempo, né? No primeiro tempo o time estava mais fechado, então tinha mais dificuldade de você infiltrar. Agora não, tinha campo e espaço para o Vitória definir o jogo. O jogo ficou aberto e o Vitória não soube fazer o segundo gol para vencer a partida e se manter vivo, quem sabe até para ser primeiro do grupo. Mas nesse momento o Vitória se complica muito, se complica absurdamente em quem está querendo chegar à final da Sul-Americana, como o presidente falou que a meta era chegar na final. Então um jogo em todo o momento ali equilibrado por baixo, né? Porque vive um mau momento o defensa, vive um mau momento o Vitória, onde que para mim o Vitória jogou com mais qualidade no primeiro tempo do que no segundo, apesar que no segundo teve o campo, teve os espaços para poder fazer o gol, e aí sim demonstrou a sua falta de qualidade ali no ataque, que não adianta estar batendo mais aqui nessa falta de qualidade ofensiva do Sport Clube Vitória. Então, individualmente, o Lucas Arcanjo rebateu algumas bolas, eu acho que falhou no gol. Então fez no primeiro tempo bom, no segundo tempo ruim. O Cáceres fez o melhor jogo dele, talvez, desses últimos recortes aí. Eu gostei do futebol hoje do Cáceres. Não teve culpa, por exemplo, no empate do Vitória. O Neres ainda fora de ritmo. O Edu fez no primeiro tempo abaixo, mas no segundo já foi melhor o Edu. O Hugo caiu um pouco no segundo tempo, entrou o Gemerson, não entrou bem pra mim, não acertou cruzamentos, disperso, não gostei. Como jogou o tempo todo, eu já coloco o Ronald talvez como um dos que se salva no Vitória. Eu gostei do jogo do Ronald de novo. Como eu digo, pra jogar ali de cabeça de área, sozinho e tal, acho complicado. Mas se deixar ele, botar 2 volantes e colocar Ronald e Rato pra armar, Ronald e Mateuzinho pra armar, eu acho que já melhora pra Ronald. Eu não gosto dele ali centralizado, baixinho ali, jogando de volante. O Mateuzinho entrou, tentou ajudar, o Rato fez um jogo razoável, né, pra ok, mas falta muita qualidade ofensiva no Vitória.
Mosquito muito mal, Eric muito mal, Carlinhos mal demais, Fabri e Janderson nem se fala. Só aí eu falei 5 jogadores titulares aí, praticamente do ataque do Vitória. Então é muito pouco para quem quer chegar em final de Sul-Americana e não ser rebaixado na Série A do Brasileiro. Então, eu acho que essa semana, como o time titular jogou só alguns minutos aqui, o treinador vai ter mais tempo de treinar a bola parada defensiva, que o Vitória vem muito mal, o acabamento da jogada ofensiva, que o Vitória tem grandes problemas, todo mundo sabe, e a terceira, que é movimentação. O ataque titular, que eu já cobrei movimentação, movimenta mais do que ou o ataque reserva, que eu já cobrei movimentação, movimentou mais aqui do que o ataque titular, que precisa movimentar mais, quebrar um pouco o gesso, né, que está muito engessado, para poder fazer o Vitória vencer as partidas. Então foi assim que eu vi. Vitória 1, Defensa e Justiça. Às vezes eu sou um pouco duro, às vezes, nas críticas, né, aos jogadores. E quando eu digo assim que é uma falta de respeito e cito alguns atletas vestir a camisa do Vitória, é por isso, cara. Rapaz, me dói no coração. Eu queria que vocês tivessem um sentimento que eu tenho quando eu tô aqui olhando pra torcida e vejo os caras saírem do Barradão para voltarem para suas casas, depois de terem vindo, já é uma manobra das ruas chegar aqui para assistir isso aí, velho. O cidadão recebe uma bola, pô, ele o gol, chuta a bola na estacionamento. Uma das oportunidades. Teve uma com o senhor Mosquito, teve uma com o senhor Janderson, que misericórdia na hora do domínio. Domina a bola na canela, velho, Janderson. Eu sempre digo, se eu domino uma daquela no baba, o cara me tira na hora, pô. Sai que isso é ruim, sai, coloca outro no meu lugar. Mas Janderson tá aí, no profissional do Vitória. Meu amigo, eu particularmente gostaria de ouvir a opinião do nosso Gabriel Galindo, não é o sentimento do nosso Gabriel Galindo, mas, sinceramente, gente, o time foi reserva hoje, né? A gente, claro, não tem nem como analisar já avisando o Vasco, Bahia, Santos, Cerro Largo, nem para fazer um prognóstico a médio prazo, mas não há outra, eu não consigo enxergar outra forma de dar a volta por cima se não for na pausa, acertar nas contratações e o time encaixar. Aliás, não é só isso, velho. É na pausa, acertar nas contratações, o time encaixar, só que o time encaixar passa pelo momento dos atletas, que é muito ruim. O Adson falou algo e eu ficou assim, ecoando na minha mente, né? No último jogo, ele disse: os atletas do Vitória são medianos para ruins e vivem um momento ruim. Porque tem jogador que é mediano para ruim, que tá no momento bom e, pô, oi, fulano. É isso que eu não entendo, Anderson. Mosquito contra o Fortaleza no Castelão. Pegou uma bola na beirada, trouxe pra canhota, que não é boa, bateu colocado. Aí agora ele recebe uma sozinho. Isso ele tava marcado, viu? Ele recebe uma sozinho, sem marcação, trouxe pra direita e isolou. Ou seja, a gente cita Mosquito, a gente cita Carlinhos, a gente cita Janderson, aí vem Fabri. Todo mundo mal, pô. Eu só vou isentar hoje Osvaldo, que no auge dos seus 38 anos, sem ritmo, sem ser titular, sem vir jogando, entregou o que pôde, até o que não pôde, até onde deu. E digo mais, 90 minutos, tá? Sem jogar há muito tempo, você vê a preparação física desse cara. Porque quantos jogadores há tanto tempo sem atuar como ele voltariam e fariam os 90 minutos como fez? Porque acabou o jogo, ele não tava caindo morto no chão, não. Ele tava cansado, mas ele não tava morto, caído no chão, não. Ele tava participando. Foi naquela jogada que Janderson recebeu, que Janderson, em vez de deixar a bola passar pra ele ta lá, pisando na área lá, ó, se a bola passa nele, não sei se seria gol. A probabilidade era muito maior se caísse no pé dele. Aí o Janderson domina e vira chutando, velho. Era só deixar passar o cara sozinho, velho. Então são coisas que realmente o que mais me dói é isso. Eu até tava falando com o Galindo em off, eu vou falar ao vivo aqui. Eu falei, Galindo, eu queria me importar menos. Até esse dia chegar, eu sofro muito, cara. Certo? Eu sofro porque eu fico imaginando a dor da torcida. Eu sofro mais do que o que eu já estou vendo, sabe? E aí eu pensei comigo mesmo, eu falei, cara, eu queria me importar menos. Só que eu não consigo, velho. Talvez por isso que o canal vem dando certo, né? Nós estamos aí, chegamos hoje a 126 mil. Talvez por isso, Deus o sabe.
Mas eu não consigo, eu me importo, bicho. Eu me importo, eu fico pensando a dor do amanhã, a ser sacaneado, que é natural, o guri na escola, você no trampo, os grupos aí efervescentes, né? E aí eu fico... Piora a minha situação ainda, né? E isso, quando me remete às lembranças das oportunidades que a gente teve dentro do jogo, me causa assim uma tristeza muito grande. Já deixou de ser revolta. Alguém até escreveu dinâmico. Tô sentindo falta da sua versão dando piti, algo assim, alguma coisa que ele escreveu assim. Eu não tenho forças, irmão, pra dar piti, não. Pra pegar ar, pra gritar. Primeiro que eu tô gripado, não posso nem gritar. Se eu gritar aqui, minha garganta vai pro espaço. Mas ainda assim eu não tenho forças, irmão. Tamanha é a má qualidade, entende? Do nosso time e das oportunidades que se pedem. E a gente começa a lembrar um bocado de coisa. Mas enfim, Galindo, chegou esse momento de dar a sua opinião sobre o que você viu do jogo. Anderson, um jogo muito pobre tecnicamente falando, tá? O Defensa e Justiça mostrou aqui pro Vitória porque ele tá 10 jogos sem vencer em nenhuma partida. Mesmo com a tradição, mesmo com o que a gente sabe da força física, né, do time argentino, o Vitória com seu time reserva foi muito superior ao Defensa. E aí, pasmem, né? Acabamos o primeiro tempo vencendo de 1, podia ter sido demais, tá? Óbvio que eles também tiveram as chances deles, mas o que mais me surpreende é que, assim como foi contra o Ceará, o Vitória volta do intervalo e piora, tá? Eu acho que, diferentemente do presidente Vargas, os primeiros 10 minutos do segundo tempo, a gente até fez um segundo tempo mais ok, vamos dizer assim, mas fazendo muita falta lateral, proporcionando a eles bola parada, sendo que quando eles estavam com a bola no pé, eles não estavam assustando, sabe? Só assustando na bola parada. Ou naquelas finalizações de fora, apostando no Morrinho, artilheiro que tá aí, né? Atrapalhando os goleiros e atrapalhou muito o Arcanjo hoje. Mas eu creio, Anderson, que o jogo ele foi totalmente influenciado pela falta de qualidade do Vitória. É óbvio que isso é uma fala óbvia, né? Minha. Mas se qualquer outro time da Série A hoje, numa noite mais tranquila, venceria esse jogo. Sabe? Da Série A. Porque tamanha foi a limitação do Defensa e Justiça, principalmente no segundo tempo, que sabendo que empatar com Vitória no Barradão era um resultado ruim para eles também na competição, se abriram. E eu duvido que os outros times da Série A, com tantas oportunidades assim, não teriam feito pelo menos um gol. Porque não foram apenas chances, Anderson. Foram chances claras, tá? Não foram só chances, finalizações, foram chances claras. Carlinhos 2 vezes, tá? Uma finalização e uma cabeçada. Janderson, que errou o domínio, Mosquito, que isolou, entre outras oportunidades, que foi o Cáceres errando o último passe e situações parecidas. Não foi a mesma coisa do outro lado. O Defensa e Justiça tentou assustar na finalização de fora da área, que o Arcanjo pegava, e a cobrança de falta, revendo o lance, eu considero falha do Lucas Arcanjo, tá? Óbvio que foi uma batida forte, colocada, mas eu creio que na tentativa de pegar de mão trocada, que para quem goleiro sabe é difícil, você pegar de mão trocada, tá? Ele acabou se atrapalhando e jogou a bola pro próprio gol, tá? Ou melhor, não conseguiu desviar o suficiente para tirar ela da meta. Então, uma falha que compromete o resultado, né? Porque se você analisar as outras chances, o Defensa não chegou tão perto de fazer o gol no segundo tempo. Até ali estava 1-0 pro Vitória. E o setor de ataque, mais uma vez, provando que ele precisa de 30 finalizações para fazer 2 gols. E diga-se de passagem, o nosso gol hoje foi na cobrança da bola parada de Osvaldo, que o goleiro deles falhou também. Tá? O goleiro deles solta a bola para a pequena área e Edu completa para as redes. Então um jogo que foi 1-1 com 2 falhas de goleiro, tá? Uma nossa e uma deles. Já teve isso. Ataques pobres, principalmente do Vitória, que teve várias chances claras e não fez o seu gol. Ah, então o Vitória tá eliminado por causa de Lucas Arcanjo? Não. Por causa de um time limitado, principalmente no setor ofensivo, que o Arcanjo falhando uma vez é o suficiente para a gente não conseguir reverter. Porque não temos força para reagir a gente sofrer gols. Não temos força para isso. Se futebol é momento, Anderson, Osvaldo tem que ser titular sábado. Porque eu não vejo outro beirada do Vitória que faça uma atuação melhor do que ele fez aqui hoje os 90 minutos. Não vejo isso em Mosquito, não vejo isso em Lucas Braga, não vejo isso em Janderson de ponta, não vejo isso em ninguém, tá? No momento. Então, se de futebol é momento, Osvaldo é titular sábado, e digo mais,
Se Kaiser tá pronto, tem que ser titular pra ontem também. Concordo. Não dá Concordo. pra gente começar o jogo no sábado com essa torcida, que os guerreiros vão vir aqui sábado, tá? Os torcedores, aqueles que amam e são resilientes, disciplinados. Ah, então quem não vem não ama, não disse isso. Mas aqueles que amam demais vão vir aqui incondicionalmente no sábado, tá? E eles não vão admitir chegar às 17h30, que é 1 hora antes do jogo, e a escalação ter Janderson, Fábio ou Carlinhos como nosso 9. Eles vão dizer que preferem ter um falso 9 do que ter esses 3. Porque a impaciência, Anderson, ela é tamanha, que os caras pegam na bola e o cara não quer... Eu não aguento nem mais narrar. E eu que sou profissional, se não aguento mais narrar, imagine o cara que pega o ônibus, que pega o metrô, que pega o engarrafamento, que paga o sócio, que paga ingresso caro, quando não é sócio é ingresso caro, vem aqui ao Barradão e tem que assistir isso, tá? Então, se futebol é momento, pra mim Osvaldo é titular sábado e Renato Kaiser tem que estrear imediatamente. Ah, tá 3 meses sem jogar, titular. Ah, tá voltando de lesão, titular. Ah, só aguenta 10 minutos, titular, joga os 10 primeiros minutos. Tem que ser assim no próximo sábado. Não adianta mais essa insistência com determinados nomes. Ah, a janela tá fechada. Sim, vamos ter que aguentar esses caras até a próxima janela. Mas, dito isso, temos outras peças no elenco que podem começar jogando diferentemente deles. A insistência tem que acabar. A insistência tem que acabar. Eles têm que jogar quando não tiver jeito. Quando não tiver jeito. Então, pra mim, sábado, se futebol é momento, Osvaldo e Renato Kaiser são titular. Vitória, pra mim, parcialmente, tá? Eliminaram da competição. É bem verdade que o resultado de amanhã entre Cerro Largo e Universidade Católica pode proporcionar ao Vitória a chance de brigar por algo, até porque se o Católica vencer ou se rolar até um empate, o Vitória dependeria apenas dele no Uruguai para ultrapassar o Cerro Largo, mas a realidade é dura e se tratando de matemática, quando a gente olha dentro de campo, a gente não vê capacidade de que isso aconteça, tá? Então é isso que eu analisei do jogo de hoje, Anderson. O carro-chefe do Campeonato Brasileiro, triste, porque são 4 jogos na Sul-Americana e nenhuma vitória, tá? Nenhuma vitória. E 2 gols apenas marcados em 4 jogos. Isso me entristece, fora que os 3 jogos do Barradão já foram, tá? Já foram. Isso me entristece muito, porque quando nos classificamos de maneira tão suada ano passado, eu esperava uma campanha mais honrosa. Não disse que eu esperava final, nem classificação disparada, isolada, nada do tipo. Eu esperava uma campanha mais honrosa. E até aqui, até a 4ª rodada, o Vitória não honrou o seu escudo na Copa Sul-Americana. Os competidores, os concorrentes, olham para a campanha do Vitória, olham para o time que volta à competição internacional após muitos anos e dão risada da campanha que o Vitória está fazendo hoje. Falam para que veio até aqui, tá? Então, sábado contra o Vasco podemos vencer. O Vasco não vive um bom momento. Mas, dito isso, vai depender muito do que o Carpini vai mandar a campo, principalmente se tratando das peças que eu falei. Osvaldo e Renato Kaiser precisam ser titulares urgente. Melhores em campo para mim hoje, só para concluir meu comentário, tá? Ronald, Hiller e Osvaldo são os melhores em campo. Não necessariamente nessa ordem, tá? Para mim, o Ronald foi o melhor, Osvaldo o segundo, Hiller é o terceiro. Tá legal então, meu querido Gabriel Galindo, Adson Piedade. Não esqueçam, deixem um like e se inscrevam no canal do Dinâmico.